Informática, Microsoft Excel 2019, parte 3. Olá, 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 meu aluno à prova, tudo bem com você? Vamos continuar estudando as funções do Excel na versão 2019 e como eu falei para você, agora a gente começa a estudar as funções de gente grande. Ó que chique, né? Vamos avançando. E o ideal é que você esteja entendendo, né, todo o conteúdo até aqui, se não volta, faz uma revisão, faz algumas questões para aí seguir adiante, ok? Então, olha só, a gente começa aqui falando da função conte.c. Então, vamos lá, vamos colocar aqui a fórmula igual conte.c, abro parênteses, A1, dois pontos, A10, ponto e vírgula, contab. Então, se você nunca viu o Excel na vida, imagina você chegando na tua prova e tem uma questão dessa, né? E você nunca viu o conte.c na vida. Ou, se você já viu, segue o raciocínio aqui, porque esse raciocínio que eu quero ensinar a vocês, quero que vocês desenvolvam, eu estou ensinando aqui numa função mais fácil, e aí quando chegar nas funções, a gente tá na função de gente grande, mas a gente vai chegar nas funções de gigantes. Aí você já desenvolveu toda essa habilidade com o Excel e fica tudo muito mais fácil. Então, quando você olha para a função conte.c, o que você vê aqui? Você vê um C. E sempre que você tem um C na função, você tem condição. Ou seja, lá dentro dos parênteses, terá uma condição, né, para você usar aí na tua fórmula. Então, a gente tem média C, soma C, o próprio C, C aninhado, tem um monte de função aí que tem a palavrinha C. C é condição, tem uma condição. Tá? Agora aqui, além do C, o que a gente tem nessa função? Um conte. Conte vem de contar. Então, perceba que já é uma função que o próprio nome, né? Ele pode te levar a resolver essa questão. Então, conte.c, quer dizer, eu vou contar o número de células que obedecer determinada condição. Condição porque eu tenho C. Dentro dos parênteses, sempre você vai começar olhando o ponto e vírgula, que eu já falei isso para você. O Excel, ele entende alguma coisa aqui e alguma coisa aqui, tá? Ou seja, antes do ponto e vírgula e depois do ponto e vírgula. E você tem que entender também, se o Excel entende, você tem que entender também. E aí você vai por partes, cada pedacinho. A primeira parte aqui, o que eu tenho? A1, dois pontos, A10. Gente, o que eu falei para você? Olha só, sempre que eu tenho endereço de célula, dois pontos, endereço de célula, eu tenho um intervalo, certo? Sempre que eu tenho endereço de célula, dois pontos, endereço de célula, eu tenho intervalo. Ok, após o ponto e vírgula, aqui que eu tenho contab dentro de aspas. Se eu tenho C, eu tenho condição e eu tenho que ter uma condição dentro dos parênteses. Então, aqui está a condição. Professora, por que contab está dentro de aspas? A gente já falou sobre isso, eu repito para você lembrar e não esquecer porque é importante. Texto, lembrou agora? Texto em fórmula sempre dentro de aspas, ok? Então, o que vai acontecer aqui? O que o Excel vai fazer? Ele vai procurar essa condição nesse intervalo. E cada vez que aparecer essa condição, ele vai contar. Então, ele vai procurar contab de A1 até A10. Cada vez que a célula de A1 até A10 tiver a palavra, tiver como conteúdo a palavra contab, ele vai contar. Então, vamos ver lá no Excel? Olha só. Vamos achar que o meu conte.c está aqui, ó, olha só. Aqui, aqui, aqui. Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra gente. Mais um pouquinho, aí. Olha só. Então, a mesma fórmula que a gente estava estudando lá na telinha em branco. Então, olha só, vou procurar contab de A1 até A10, né? Se o examinador me pede
o resultado dessa função, eu vou contar quantas vezes aparece contab de A1 até A10. Então, vamos lá. A1, contab. A2 não, A3 não, A4 não, A5 contab, A6 contab, A7 não, A8 não, A9 contab, A10 não. Então, eu tenho aí 4 vezes contab, ok? Vamos para o próximo exemplo? Qual que é a condição aqui? ADM. Quantas vezes aparece ADM de A1 até A10? 4 também, olha só, o resultado ali 4. Agora, qual que é a condição? Finan. Quantas vezes aparece Finan de A1 até A10? 2, né? Então, olha só, 2 vezes aqui o resultado. Bom, o que a gente tem que falar aqui que é importante? Sobre condição. Eu vou dar outros exemplos para você, mas antes eu quero passar para você essa teoria, tá? Texto sempre dentro de aspas, mas pode acontecer de eu ter outro tipo de condição. Por exemplo, eu posso ter aqui, ao invés de contab, na condição, eu posso ter que eu vou procurar todos os números maior que 5. E ele está dentro de aspas também. Por quê? Vamos entender. Olha só, vamos falar sobre condição. Sempre que for texto, dentro de aspas. Sempre que eu tiver operador, lembra dos operadores? Dentro de aspas. Sempre que for número, sem aspas. Então, perceba, olha só, fazer aqui no cantinho. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui na condição, dá o mesmo resultado. Por quê? Porque aqui eu estou, a condição é todos os números iguais a 5. E aqui também. Tá? Só que você tem que saber que pode ter um ou outro na tua prova. Eu posso ter isso aqui e eu posso ter isso aqui. Qual que é a diferença? Aqui eu tenho endereço de célula. E aqui eu tenho texto. Aqui o Excel vai olhar o conteúdo de C5. Pode ser lá número 20, né? A condição passa a ser ali 20. Agora, imagina isso aqui. Imagina que a condição que eu quero é diferente do que está na célula A10. Como é que eu coloco isso? Por quê? Porque se eu tenho operador, eu preciso de aspas. Se eu tenho endereço de célula, eu não posso usar aspas. E aí, se eu tenho essa condição aqui, como é que eu faço? O diferente tem que ter aspas e o A10 não pode ter aspas. Eu vou fazer o seguinte, presta atenção, olha só. Isso aqui é coisa de gigante, gente. Deixa eu colocar mais um espacinho aqui. Eu coloco o operador dentro de aspas, o endereço de célula sem aspas, que é como deve ser, mas eu coloco aqui o e-comercial, que é o símbolo do concatenar. Ó, que legal. Legal, né? Bom, vamos lá para o Excel, então, vou mostrar alguns exemplos para você e depois na função SomaC a gente vai ver exemplo também. Então, aqui, olha só, já tem de cara esse exemplo. Qual que é a condição? O que for diferente de C6. O que eu tenho em C6? 15. Então, ele vai contar todas as células de C1 até C10 que não tem o número 15. Né? Então, ali deu 9. Né? Aqui, o que é a condição? Maior que 15, tem operador dentro de aspas. Então, ele vai contar quantas vezes aparecem números de C2 até C11 que são maiores que 15. Tá? 3. E aqui? Ele vai contar quantas vezes aparece de C3 até C12 o número 2. Então, ali eu tenho 2 vezes. Olha só, legal? Tranquilo, né? Então, essa é a função conte.c.
Agora a gente vai falar da conte.num. É uma função muito simples, essa aqui eu vou mostrar para vocês só no Excel, porque ela é simples mesmo, inclusive intuitiva, né? Com esse nome, conte.num. O que que ela faz? Olha só, conta o número de células que contém números. Vou tirar essa outra função que a gente vai ver aqui depois, para não ficar atrapalhando aqui a gente. Então, dá uma olhada aqui. Conte.num, dentro de parênteses, C1 até C10. Então, eu tenho ali o 5, 5, 25 e o 20 de março. Por quê? Porque data conta como número. Olha só, o resultado aqui deu 5, mas não foi por causa aqui do casa 5. Quer ver? Eu vou tirar aqui esse 5 do casa 5 e vai continuar com 5 aqui. Por quê? Porque texto com número não entra aqui. Então, ó, presta atenção nisso. Agora, a data, sim. Data, porque o Excel faz cálculo com data. Ah, essa é a lógica que você tem que ter, ok? E a outra função que a gente tem aqui, que é essa funçãozinha aqui. Deixa eu levar ela lá para cima de volta agora, para a gente olhar para ela. Então, o que que é essa função? Conte.valores. Essa função já não é intuitiva. Por quê? Porque valor, a pessoa pode pensar em número. E não, ela só vai contar as células que não estão vazias. Só isso. Então, aqui de C3 até C10, né? Quantas células não estão vazias? Tem alguma coisa. Então, olha só. O que a gente está vendo aqui no olhômetro é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas o resultado deu 8. Por quê? Brincadeira que eu faço aqui, gente, para chamar a tua atenção, mas que pode ir para a prova. Aqui na célula C9, eu coloquei um espaço. Espacinho, a barra de espaço. Testa isso no seu computador também. Então, a célula não está vazia. Aparentemente está. Professora, como é que eu vou saber isso na prova? Na prova, se tiver uma imagem só, porque ela está vazia. Agora, se cair que essa célula tem um espaço, se o examinador for cobrar isso, ele tem que escrever, né, no enunciado, ok? Próxima função que a gente vai falar é a função soma-C. Então, vou aqui na telinha em branco escrever, né, essa função para a gente estudar primeiro na telinha. Então, formulazinha igual soma-C. Professora, não é soma ponte C? Não, é soma-C. Então, por que essa diferença? Porque Bill Gates quis, Microsoft quis, é assim. Então, A1, 2 pontos, A10, ponto e vírgula, dentro de aspas, maior igual 5. Ok. Então, se você olha, agora já começou a ficar mais fácil. Se você nunca estudou Excel, com todo o estudo que a gente fez, com toda a explicação que eu passei para vocês do ponte.C, se chegar nessa função aqui, já é mais fácil para você. Mesmo que você nunca tivesse estudado, se depara com essa função na prova, um raciocínio pode te levar ao gabarito. Olha só, o que você acha que a função soma-C faz? Se eu tenho um C, eu tenho o quê? Eu tenho condição. E o soma vai somar o quê? Vai fazer o quê? Já dei a resposta. Soma vai fazer o quê? Vai somar, né? Então, eu tenho a função soma que soma tudo e o soma-C vai somar se atender uma condição. Então, olha só, vamos lá para dentro dos parênteses. Ponto e vírgula, é a primeira coisa que eu tenho que identificar aqui. Então, o que que o Excel entende aqui? O que que o Excel entende aqui? Então, antes do primeiro ponto e vírgula, eu tenho aqui, vamos separar aqui, A1, 2 pontos, A10. O que que é isso, gente? Exato, intervalo de células. Intervalo, ok? E após o ponto e vírgula, eu tenho ali, entre aspas, maior ou igual 5. Tá dentro de aspas porque eu tenho operadores ali. E se eu tenho C, eu tenho condição. Então, aqui está a condição. O que que vai acontecer aqui? O Excel vai procurar essa condição nesse intervalo. Então, aqui eu tenho um intervalo que vai procurar condição
E se encontrar essa condição, se atender essa condição, se essa condição for satisfeita, vai somar. Né? Então, soma se atender a condição. Então, vamos olhar direto no Excel como é que isso fica? Olha só, vamos lá para a função soma se. Então, você está vendo que aqui eu tenho uma planilhinha, olha só, uma pasta, né, do Excel, com cada planilha é uma função, um exemplo de função. Se você quiser essa planilha, às vezes o aluno me pede, né, e tranquilo, manda um e-mail, kquadros@gmail.com, eu envio essa planilha para você, tá? Então, só pedir para mim que eu envio. Então, eu vivo atualizando ela e tal, então, mais fácil você pedir ela para mim. Então, aqui, olha só, o que eu tenho aqui? Vamos aumentar um pouquinho aqui? Eu tenho aqui esse exemplo que a gente acabou de ver na telinha, ali em branco. Então, eu vou procurar de A1 até A10, essas células que estão aí amarelinha, mostardinha, tudo que for maior ou igual a 5, e se for maior ou igual a 5, eu vou somar. Então, vamos lá, A1 atende a condição? Não, A1 é 3, 3 não é maior ou igual a 5. A2 também não, A3 também não, e A4 também não. A5 é 5, atende a condição? Atende, porque é igual 5, né? A6 não atende. A7, 33, atende a condição? Atende, porque é maior ou igual a 5, 33 é maior ou igual a 5. Então, eu vou somar o 5 com o 33 até agora. A8 não atende. A9, 8 é maior ou igual a 5? Sim. Então, vou somar esse 8 também. E A10, 4, é maior ou igual a 5? Não. Então, o que eu vou somar aqui? O 5 de A5, o 33 de A7 e o 8 que está em A9. E tudo isso aqui vai dar 46. Certo? Só isso, professor? Só. Vamos ver o outro exemplo? Você está achando muito fácil? Próximo exemplo aqui. Qual que é a condição? 5. Eu vou procurar de A1 até A10. Quando eu encontrar o número 5, eu somo. Só se for 5. Então, aqui é igual a 5. Então, eu tenho ali em A5, né? O número 5. Então, resultado 5. E aqui, qual que é a condição? Igual 5. Tem operador? Tem que estar dentro de aspas, tá? Então, é a mesma coisa do exemplo anterior. Só que agora eu tenho operador. Então, vai dar 5 também. Condição, tudo que for igual a 5. Aqui, qual que é a condição? Diferente de 5, né? O sinalzinho ali diferente. Então, ele vai somar... Olha, ele só não vai somar a célula A5. Né? Porque tem o 5. O restante, ele soma tudo. Então, ele deu aqui 63. Isso é pra gente treinar as condições, os operadores, o operador diferente que cai pouco em prova, mas de vez em quando cai, para você não esquecer dele. Aqui, olha só. Qual que é a condição? A3, né? O conteúdo de A3. Então, o que eu tenho em A3? O número 3. Então, sempre que aparecer de A1 até A10 o número 3, eu vou somar. Então, olha só, aparece em A1, A2, A3, A4, A6 e A6 e A8. Isso aí. Então, são 6 vezes. 3 vezes 6, 18. Por isso que deu aqui, resultado, 18. Agora aqui, olha só. O que é a condição? É o texto A3. Não é endereço de célula. Por quê? Porque A3 está dentro de aspas. Então, ele é um texto e, por isso, deu resultado 0. Ok? Bom, agora... a gente vai ver um outro exemplo de soma C, tá? Que eu vou passar aqui para você e eu vou passar nessa mesma telinha porque eu quero que você perceba a diferença entre um e outro. Não existe o soma C mais fácil e mais difícil, os dois são fáceis, existe que eles são diferentes. Se você aprende só um tipo, chega na prova, cai o outro, independente de qual você aprendeu, você pode ficar perdido. Então, vamos lá, olha só. Igual... soma C, abro parênteses,
Vou colocar aqui um outro exemplo agora. Maior que 15. Agora eu quero que você fale para mim o que é que tem de diferente daqui do primeiro exemplo para o segundo exemplo aqui de soma C. Qual que é a diferença entre um e outro? Você está percebendo que o segundo soma C tem um intervalo a mais, um ponto e vírgula a mais? Então, o que acontece aqui? Olha só, primeira coisa, vou dividir, vou encontrar, identificar esses ponto e vírgula para dividir as informações para que eu possa entender o que o Excel entende. Então, nessa divisão, o que eu encontro aqui? Antes do primeiro ponto e vírgula, eu tenho A1, 2 pontos a 5, ou seja, eu tenho um intervalo. Depois do primeiro ponto e vírgula, eu tenho a condição. Eu já sei que sempre que eu tenho C na função, eu tenho uma condição. E aqui está a condição, né? E após o segundo ponto e vírgula, eu tenho B1, 2 pontos, B5. Ou seja, endereço de célula, 2 pontos, endereço de célula. Então, eu tenho um intervalo. O que acontece aqui com 2 intervalos? Presta atenção. No primeiro exemplo aqui, eu tinha um intervalo só, que fazia o quê? Procurava a condição, e se encontrasse a condição, ia somar. Então, aqui no segundo exemplo, o que faz? Aqui eu tenho o intervalo que eu vou procurar a condição, e se encontrar a condição, se atender a condição, se a condição for satisfeita, eu vou somar o que está neste intervalo. Então, é como se eu pegasse isso aqui e levasse para um outro intervalo. Então, no primeiro exemplo, o primeiro intervalo faz tudo. Lá eu procuro a condição, se encontrar a condição, se a condição for satisfeita, eu somo o que está nesse intervalo. No segundo exemplo, não. No segundo tipo aqui de soma C, eu procuro a condição no primeiro intervalo. Se eu encontrar a condição, se a condição for satisfeita, eu somo o que está no segundo intervalo. Vamos para o exemplo, que agora ficou mais confuso, né? Não, concordo com você. Olha só. Vamos lá para o exemplo, então. Aqui. Deixa eu só colocar aqui númerozinhos. Deixa eu ver aqui, 5 e aqui 10. Ok. Vamos lá. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Mesmo exemplo que a gente viu lá na telinha em branco. Então, eu vou procurar tudo que for maior que 15, de A1 até A5. E, se for maior que 15, eu somo o que está em B1 até B5. Então, vamos lá. O que eu tenho em A1? 23. 23, gente, atende a condição? Ou seja, 23 é maior que 15? Sim. O que eu faço, então? Eu somo o que está em B1 e não o 23 que está em A1. Eu procuro a condição em A1. Se atender a condição, eu somo o que está em B1. Olha lá, o 5. Eu vou somar o 5 que está em B1. Agora, A2. A2 eu tenho 5. Atende a condição? Não, porque 5 não é maior que 15. Eu não faço nada. A3, 32. 32 atende a condição? Sim, 32 é maior que 15. Eu vou somar o 7 que está em B3. Então, é sempre casadinho. Eu procuro a condição em A1, se atender, eu somo o que está em B1. A2, B2, A3, B3, sempre assim. Sempre assim, ok? Agora aqui, A4, 10, atende a condição? Não, não faço nada. A5, 11, atende a condição? Não, não faço nada. Então, ele vai somar só o 5 que está em B1 e o 7 que está em B3. Por quê? Porque foi atendida a condição em A1 e em A3, ok? Então, vou colocar agora outro exemplo aqui para você. Deixa eu colocar, só mudar esse aqui. Aqui, vou colocar aqui aula. E aqui também vou colocar aula. Aí, olha só. Presta atenção aqui. O que é a condição? Em geral, é aqui que as pessoas começam a entender o soma C. Você tem que praticar,
é ver a teoria, fazer revisão, ir para as questões. Treino, gente, é treino, né? Às vezes é difícil entender de primeiro, ok? Então, insista, porque soma C cai bastante em prova. Então, eu vou procurar aula, que é a condição é um texto, está dentro de aspas. Eu vou procurar a condição onde? De A1 até A5. Se eu encontrar a condição, se a condição for atendida, ou seja, se as células de A1 até A5 tiverem como conteúdo texto aula, eu vou somar o que está em B1 até B5. Então, bora lá. Olha só. A1 atende a condição? Não. Né? 23, não faço nada. A2 atende a condição? Sim, eu tenho aula em A2. O que eu vou somar? O que está em B2, que é o número 8. A3 atende a condição? Não. Faço nada. A4 atende a condição? Sim, é aula. O que eu vou somar? O que está em B4, o 9. Então, perceba que eu vou somar sempre o que está no último intervalo, no intervalo que está após o ponto e vírgula. Esse é o segredo do soma C. E aqui, olha só, ainda posso ter mais uma variação. Presta atenção aqui. Eu posso aqui ter assim. O que mudou agora? Este intervalo aqui e este são o mesmo. Isso pode acontecer na tua prova. Como é que eu faço isso, gente? Você pode ignorar, vai acontecer igual o exemplo aqui, né? Ou seja, o intervalo que eu procuro a condição é o mesmo intervalo que eu somo. Mas pode acontecer assim na tua prova também, tá? Então, vai preparado para isso. Bom, próxima função. Função aqui mais tranquilazinha para a gente dar uma descansada nesse final de aula, né? Descansar carregando pedra, tipo isso. Função E e função OU. Então, isso é uma função, só a letrinha E. Então, isso vem lá do raciocínio lógico. O que a gente tem no raciocínio lógico? Se a gente tem vários testes, condições, testes lógicos, condições, se todos os testes forem positivos, se todas as condições forem aceitas, na função E, eu tenho como resposta verdadeiro. Já na função OU, né, existe aqui também, olha só, a função OU. Para que o teste seja verdadeiro, o resultado seja verdadeiro, basta que um teste, uma condição seja satisfeita. Vamos dar uma olhadinha aqui no Excel. Olha só. Vamos começar aqui com o E. Olha ali. O que eu tenho de condição? A2. Olha que eu tenho o ponto e vírgula, né? Sempre separo o ponto e vírgula. A primeira condição está até o ponto e vírgula. A2 é maior ou igual a 7? Sim. B2 é maior ou igual a 75? Sim. Então, o resultado é palavrinha verdadeiro. Próximo exemplo, olha só. A3 é maior ou igual a 7? Sim, é 8. B3 é maior ou igual a 75? Não, é 70. Então, aqui na função E, se tiver uma condição, eu posso ter várias ali condições, uma condição não atendida, o resultado já dá falso. Tá? Se for nenhuma condição atendida, né? Falso também. Para dar verdadeiro, tem que sempre todas as condições serem atendidas. E a função OU? Olha só, função OU. Olha que bonitinho ali, OU. Primeira condição, separa ali pelo ponto e vírgula. A2 maior ou igual a 7? Sim, é 7. B2 maior ou igual a 75? Sim, 75. Ou seja, as duas condições foram atendidas. Então, ele vai dar verdadeiro. Agora aqui, outro exemplo. A3 maior ou igual a 7? Sim, é 8. Então, aqui já atendeu uma condição. De cara, eu já sei que vai dar verdadeiro, porque é OU. Eu nem preciso olhar as outras, mas eu vou olhar. B3 maior ou igual a 75? Não, porque é 70. Mas vai dar verdadeiro, porque foi atendida uma condição. Vamos ver aqui quando que deu falso. Porque não atendeu nenhuma condição, olha só. A5 é maior ou igual a 7? Não, é 5. B5 maior ou igual a 75? Não, é 50. Então, não atendeu nenhuma condição, resultado falso. Então, vê que são questões, são funções, né, bem simples, E e OU, e que se aprende aí no raciocínio lógico. Se você está estudando raciocínio lógico, ou você já aprendeu, ou vai aprender com certeza
né? O E e o OU. Bom, então terminamos essa aula aqui, a gente viu funções bem importantes, o conte.c e o soma-c, gente, você tem que estar com isso assim bem fera. Então, é revisão e resolve o máximo de questões que você puder sobre esse assunto, porque ele despenca em prova, tá? Aula que vem a gente vai para as funções de gigantes, terra de gigantes, tá? Mas eu vou explicar para você, você vai ver que você vai dominar tudo. Bons estudos e até lá!